Bem-vindo, aluno! Nessa unidade de estudo, vamos continuar estudando o imposto sobre a renda, abordando sua incidência. E o que dispõe a súmula 463 do STJ? Muita atenção, pois o professor Edivaldo Nilo vai explicar tudo sobre este assunto para que você não erre nenhuma questão na prova do seu concurso. Bons estudos para você! Vamos nessa. Então, continuando a incidência do imposto de renda, né, estávamos trabalhando com as hipóteses em que não irá incidir imposto de renda, por ser uma renda não está englobada no conceito constitucional de renda. Ok? Então, acabamos de estudar que indenização por dano moral não incide imposto de renda, porque o dano moral é indenizatório e não produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e também não é nenhum outro tipo de espécie de renda. Ok? Então veja aí, item 11, não incide imposto de renda na verba recebida a título de ausências permitidas por interesse particular, APIPs, ou abono à assiduidade não gozados convertidos em pecúnia, ou seja, aquela velha licença à assiduidade também não incide imposto de renda se ela for convertida em grana, em pecúnia. Então perceba, não incide imposto de renda na verba recebida a título de ausências permitidas por interesse particular ou abono à assiduidade não gozados, claro, quando convertidos em pecúnia. Veja aí, item 12, não incide imposto de renda na verba recebida a título de auxílio condução, compensação pelo desgaste do patrimônio dos servidores que utilizam-se de veículos próprios para o exercício da sua atividade profissional, inexistindo um acréscimo patrimonial, mas uma mera recomposição ao estado anterior, sem o incremento líquido necessário à qualificação de renda. Veja que essa verba recebida a título de auxílio condução também é chamada de indenização de transporte, né? Aquele velho vale-transporte convertido em pecúnia não pode incidir imposto de renda. Ok? Então veja que não incide imposto de renda a título de indenização de transporte. Item 13. Não, aí, a partir desses 12 itens, que são itens que caem demais em concursos públicos, a jurisprudência aí predominante do Superior Tribunal de Justiça, vamos resolver algumas questões. Veja aí, questão do CESP, no concurso para juiz federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considerou incorreto. O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não é produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos, mas representa acréscimo de capital e sujeita-se à incidência do imposto de renda falso. Você viu que o nosso Superior Tribunal de Justiça, a Corte Máxima para interpretar a nossa legislação infraconstitucional, não aceita este entendimento. Entende que aí não é considerado espécie de renda, ou seja, férias não gozadas, convertidas em pecúnia, não incide essas férias, essa pecúnia que você recebe a título de indenização, não incide imposto de renda. Por isso esse item é falso. Veja aí concurso da Defensoria Pública da União. Considere que José tenha trabalhado durante 6 anos em uma empresa de construção civil e tenha sido, isso aqui é fundamental, demitido sem justa causa. Nessa situação, incide o imposto de renda sobre os valores por ele recebidos a título de férias proporcionais e o respectivo texto de férias. Você viu? Súmula 386 do STJ. Nesse caso, não irá incidir imposto de renda a título de férias proporcionais e também não incide sobre o respectivo texto, porque é considerado como caráter indenizatório. Então, questão aí da Defensoria Pública da União que você deveria marcar incorreto. Vamos à próxima? Vamos lá. Então, veja, estudado aquilo que não incide, vamos passar àquilo que incide imposto de renda.
ok? De acordo com as decisões dos nossos tribunais superiores. Vamos lá. Primeiro item. Incide imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Súmula 262. Esse entendimento é fundamentado no sentido que tratamento privilegiado ao ato cooperativo não equivale à imunidade tributária. Então, se a cooperativa aplica o seu rendimento em operações financeiras, segundo o STJ, é possível a incidência do imposto de renda, súmula 262. Então, veja, as aplicações financeiras não são atos, e também se considera que essas aplicações financeiras não são atos cooperativos, e o seu resultado deve ser levado à conta para a incidência do IR. Veja que também não há nenhuma espécie de imunidade no caso. Item 2. Incide imposto de renda nos valores recebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo, súmula 463 do STJ. O que a súmula quis dizer? Simplesmente que incide imposto de renda sobre hora extra. Então, hora extra incide imposto de renda porque é considerado esse valor a título de remuneração. Então, não é a hora extra considerada uma indenização pelo STJ. Então, incide sim imposto de renda sobre hora extra. Então, veja, o pagamento de horas extraordinárias tem natureza remuneratória e tem característica de acréscimo patrimonial, ainda que em virtude de acordo coletivo, conforme o STJ. Aí tem mais alguns exemplos aí que podem cair em concurso público. Assim, por exemplo, a verba intitulada Indenização por Horas Trabalhadas, IHT, paga aos funcionários da Petrobras, ou seja, incide o imposto de renda sobre as denominadas indenizações por horas trabalhadas IHT dos funcionários da Petrobras. Ok? Então incide imposto de renda na hipótese. Terceiro caso, incide imposto de renda nas verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador, quando da rescisão unilateral do seu contrato de trabalho, ou seja, se é por mera liberalidade, né, não decorre de imposição legal, incide imposto de renda porque é considerado acréscimo patrimonial e não possui caráter indenizatório. Ok? Item 4. Incide imposto de renda nas parcelas que o administrador ou os empregados de uma empresa recebem a título de participação nos resultados do empreendimento, uma vez que a isenção prevista no artigo 10 da Lei 9.249 de 95 aplica-se apenas à participação dos lucros ou dividendos distribuídos aos sócios e não ao administrador ou empregado da empresa. Então, perceba que incide imposto de renda pelos valores recebidos, né, a título de participação nos lucros. Porque esse artigo 10 só fala de participação dos sócios e não do administrador ou empregado da empresa. Isso é fundamental. Inclusive a CUT, né, Central Única de Trabalhadores, está tentando buscar aí a isenção para os trabalhadores também até determinado limite na participação dos lucros. Por quê? Porque a isenção hoje é somente para os sócios. Ok? Vamos seguindo. Nas quantias pagas a plano de previdência privada pelas entidades empregadoras, incide imposto de renda. Valores originários de verbas das empregadoras que não decorrem de contribuições dos próprios beneficiários do plano, os empregados, pois estes valores devem ser tributados pelo IR, inclusive quando se referem à migração de um plano de benefício a outro. Então veja que incide imposto de renda no caso. Item 6. Incide imposto de renda nos lucros cessantes. Ou seja, os lucros cessantes são aqueles lucros que você deixou de receber em razão de algum acontecimento, né, que você não deu causa, vai incidir imposto de renda sim. Significa que o valor que a pessoa deixou de auferir e o que razoavelmente deixou de ganhar em determinada situação. Por exemplo, aí eu dou um exemplo aí.
Um taxista foi atropelado por um motorista imprudente que invadiu a calçada. O taxista ajuiza, né, uma ação na justiça pedindo reparação dos prejuízos pelos dias não trabalhados. Isso são lucros cessantes. Vamos supor que ele foi atropelado, teve que ficar um mês de molho. Então, o lucro cessante é aquilo que ele deixou de ganhar em razão de não poder trabalhar nesses 30 dias. E sobre esse valor vai incidir imposto de renda? Sim, porque não é, segundo o STJ, indenizatório. Veja que lucro cessante não se confunde com dano moral, né? Aqui é o valor que deixou de ganhar por causa de uma conduta de outrem. E não tem nada a ver com dano à imagem, ou dano à honra, ou dano à moral. Então veja que em indenização de dano moral não incide imposto de renda. Né? Indenização de dano moral não incide. Agora em lucro cessante vai incidir sim. Sétimo caso, vamos nessa. Incide imposto de renda sobre a gratificação de produtividade. 13º salário. Aqui eu resumo várias, né, verbas. Né? Então incide sobre gratificação de produtividade, 13º salário, adicional noturno, férias normais gozadas e respectivos adicionais, quando ela é gozada e não convertida em pecúnia, complementação temporária de proventos, verbas recebidas a título de renúncia à estabilidade provisória, decorrentes, por exemplo, de gravidez ou estabilidade sindical, indenização especial em reconhecimento por relevantes serviços prestados à empresa. Sobre todos esses tipos de verbas incide imposto de renda. É tão importante que eu vou retornar aqui. Veja, gratificação de produtividade, 13º salário, adicional noturno, férias normais gozadas e respectivos adicionais, né, que foram gozados, complementação temporária de proventos, verbas recebidas a título de renúncia à estabilidade, por exemplo, gravidez ou estabilidade sindical, reconhecimento aí por relevantes serviços prestados à empresa, incide imposto de renda normalmente sobre todas essas verbas. Veja aí, item 8, nos valores recebidos em virtude de decisão judicial que determinar a reintegração de trabalhador despedido injustamente. Veja que a indenização recebida em virtude dessa reintegração, né, porque ele foi despedido injustamente, vai incidir imposto de renda. Tais verbas são percebidas a título de salários vencidos, como se o empregado estivesse no pleno exercício do seu vínculo empregatício, com caráter remuneratório. Agora tem um porém, um todavia, um contudo. Perceba que, entendendo o Poder Judiciário ser a reintegração do empregador inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado têm natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda. Ou seja, se a sua reintegração é inviável, né, inviável faticamente, aí vai virar indenizatório. Agora, se ele é reintegrado normalmente, irá incidir. Agora, se ele não vai ser reintegrável e vai receber valores a título de indenização, aí não incide. Abraço. Muito bem, aluno. Se achar necessário, revise esta aula e teste seu aprendizado no quiz. Até mais!